Saudações, irmãos, paz e graça. Chegamos ao 20º livro da Bíblia e o livro de hoje é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, escrito a sua maior parte, dos 31 capítulos, 29 aí são atribuídos a Salomão, e os dois últimos, capítulo 30, são as palavras de Agur, e capítulo 31, palavras de Lemuel. Então, vamos a Salomão, ao autor da grande parte aqui do livro de Provérbios. Segundo consta no livro de 1 Reis, capítulo 4, verso 32, Salomão ele proferiu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E ele escreveu a maior parte dos provérbios aqui. Então, 3.000 provérbios foi atribuído a Salomão. Vocês lembram da história em que Salomão, ao assumir o reinado de Israel, ele faz uma oração pedindo a Deus sabedoria para governar o povo. Ele não pediu riqueza, ele não pediu a destruição de seus inimigos, ele pediu sabedoria, porque ele era um menino imaturo, inexperiente, e ele tinha uma responsabilidade enorme para poder julgar o povo. E essa sabedoria aqui revelada no livro de Provérbios são observações da vida diária. Deus deu essa capacidade a Salomão dele observar os eventos do cotidiano a ponto de poder escrever provérbios. Exemplo, o capítulo 1 aqui, a gente já vê o início, no verso 7, ele dizendo que o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então ele já começa aqui dizendo que, em primeiro lugar, está o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio, é o fundamento, é a origem de toda sabedoria. Por quê? A pessoa pode ser uma pessoa ignorante do ponto de vista intelectual, a pessoa ela pode ser uma pessoa sem condições de estudo, sem entendimento das ciências, das filosofias, da teologia. Só que se essa pessoa é uma pessoa que teme a Deus, e o temor aqui é respeito, reverência, então essa pessoa ela já tem uma base sólida na qual sustenta a sabedoria para a sua vida diária. É o temor a Deus, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. No verso 10 do capítulo 1, ele escreve: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Salomão está dizendo que existe uma facilidade muito grande dos pecadores nos seduzirem, nos encantarem, nos chamarem para um estilo de vida louco e que desagrada a Deus. E ele diz, não o consintas. E quando ele usa o termo sedução, ele está dizendo, eles vão querer te seduzir de uma forma envolvente e vão querer te levar para o caminho tortuoso, para os caminhos dos prazeres terrenos, para os caminhos das facilidades da vida. E ele diz, não o consintas. Ou seja, não ceda. Então, Provérbios, ele vai ser um livro assim muito prático, que trata de todos os assuntos da vida cotidiana, vai falar a respeito da bondade, da insensatez, da riqueza, da pobreza, da língua, do orgulho, do trabalho, da justiça, da contenta, do amor, da gula, da preguiça, da amizade, da família, da vida e da morte. É o mesmo Salomão que escreve, ensina um menino no caminho em que ele deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. Ou seja, isso não é uma regra absoluta, mas é um princípio do saber. Ensinar o menino no caminho, ou seja, andar com o menino no caminho em que se deve andar. Se você quer que seu filho seja uma pessoa honesta, justa, bondosa, temente a Deus, você deve ensiná-lo com o seu próprio exemplo de vida e conduzi-lo pelo caminho para que ele possa enxergar em você aquilo que você deseja que sejam os princípios que vão nortear a vida dele. É obviamente que
nem sempre os filhos vão seguir os passos do pai, porque existe o princípio também do livre-arbítrio. A pessoa, quando chega na idade adulta, ela decide por ela própria, ela vai responder diante de Deus. Aliás, o profeta Ezequiel disse que o pai não carregará a iniquidade do filho, nem o filho a do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Então, cada um de nós dará conta a Deus de tudo aquilo que houvermos feito. E o livro de Provérbios é onde Salomão também vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a última palavra, a resposta, vem da boca do Senhor. Capítulo 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Verso 8 também vai dizer, melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Ou seja, Salomão, ele observou que era melhor a pessoa ter pouco dinheiro, pouca renda, pouca propriedade, mas de maneira justa, porque isso agrada a Deus, do que a pessoa acumular grandes fortunas de maneira injusta, porque chegará um momento onde haverá a prestação de contas. Ainda no capítulo 16, verso 18, ele vai dizer que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Salomão, ele vai observar na vida que antes de uma pessoa cair em ruína, antes vem a soberba no coração, antes vem o orgulho, a altivez. Aliás, esse foi o pecado original de Lúcifer, o orgulho, a soberba, a prepotência. Então o livro de Provérbios vai ser um livro recheado de ensinamentos para a nossa vida diária, que nós possamos ler. São 31 provérbios, seria interessante você, cada dia do mês, você escolher um capítulo para poder ler e assim se deliciar com a sabedoria para a vida diária. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter uma vida sábia na presença de Deus e dos homens. Deus abençoe e até a próxima.